Muito bem, temos aqui uma questão da EAR 2022 que diz assim: dadas as retas R, 2x menos 3y mais 9 igual a 0, reta S, 8x menos 12y mais 7 igual a 0, reta T, 3x mais 2y menos 1 igual a 0, pode-se afirmar. Então aqui, essa é uma questão de geometria analítica, tá? Então a gente precisa aqui identificar qual é a afirmativa que está correta. Antes da gente resolver a questão, só vamos lembrar aqui rapidamente o conceito de retas paralelas, coincidentes e perpendiculares em geometria analítica, tá bom? Então aqui a gente tem três retas que estão na sua forma geral. A gente vai trabalhar com a forma reduzida, tá bom? Que é aquela mesma forma da função afim. Lembra da função afim? Que o gráfico é uma reta? Qual é a expressão, né, geral de uma função afim? É o y, né? Y igual ao ax mais b. Beleza? Lembrando que esse A é o chamado coeficiente angular, né, ou coeficiente de inclinação da reta. E esse coeficiente ele vai ser muito importante aqui também no estudo da geometria analítica. E o B é o chamado coeficiente linear, né, que é exatamente lá o valor onde a reta corta, intercepta o eixo Y, tá bom? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar, né, da equação geral para a equação reduzida, que é muito tranquilo, a gente vai fazer isso aqui já já, tá? Eu só quero lembrar o seguinte: quando que duas retas são paralelas, tá? Duas retas são paralelas quando elas têm exatamente a mesma inclinação, ou seja, o mesmo coeficiente angular, tá bom? Então eu vou abreviar aqui, ó, mesmo coeficiente angular, tá bom? Então, para que duas retas sejam paralelas, elas precisam ter exatamente a mesma inclinação, então o mesmo coeficiente angular, tá bom? Para elas serem coincidentes, elas vão ter que ter exatamente o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, porque retas coincidentes são retas que estão uma sobre a outra. Então elas têm exatamente o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, tá bom? Então anote isso daí comigo aqui, ó. Tudo tranquilo. Mesmo coeficiente, olha só, angular e também o mesmo coeficiente linear. Então, então esses conceitos aqui, né, eles são extremamente importantes, senão você não consegue sequer começar a resolver a questão se você não sabe eles, beleza? E para fechar, quando que duas retas são perpendiculares? Duas retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares dá menos 1. Então elas são perpendiculares, né? Formam um ângulo de 90 graus. Quando o produto, então anota aí, ó, quando o produto dos coeficientes, ó, coeficientes angulares dá, vamos botar assim, menos 1, beleza? Então a gente vai precisar trabalhar com isso. Vamos lá, vamos converter aqui rapidamente a reta R. Eu vou escrever aqui, ó, a reta R eu vou converter para a forma reduzida. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 3y para o outro lado e vou deixar o 2x mais 9. Então vai ficar assim, 2x mais 9 de um lado. Do outro lado vai ficar o 3y positivo. Aí esse 3 aqui, ó, ele vai entrar aqui dividindo o 2 e vai também dividir o 9. Então vai ficar assim, 2/3 de x mais 9 dividido por 3, que vai dar 3. Tudo isso é igual a y. Então a gente já escreveu na forma reduzida, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa agora com a reta S. Retinha S, eu vou fazer o quê? Olha só, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o 12y para o outro lado e vou deixar 8x mais 7.
Então vai ficar assim, 8x mais 7 igual a 12y. Aí esse 12 vai entrar dividindo 8 e vai entrar aqui dividindo 7. Então vai ficar assim, ó, 8 dividido por 12x mais 7 dividido por 12, tudo isso igual a y. Tranquilo? Só que a gente não vai fazer o seguinte, ó, esse 8 e esse 12 eu posso simplificar, né? Divido por 4. Então se você pegar o 8 e dividir por 4, na verdade vai ficar 2, né? Eu vou simplificar. E o 12 dividido por 4 vai dar 3. Então observa o seguinte, ó. Observa que essas duas retas aqui, ó, R e S, elas têm exatamente o mesmo coeficiente angular, né? Então eu já poderia afirmar que R e S são paralelas. Só que observe que aqui, ó, não existe essa opção entre R e S em paralelas. Se tivesse, já poderia marcar. Beleza? Vamos lá para a reta T. Olhando aqui para a reta T, colocando na forma reduzida, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o 2y desse lado, olha só, vou deixar aqui ó, o 2y desse lado, vou passar o 3x para lá e o 1 para lá. Então o 3x vai ficar menos 3x e o menos 1 vai ficar mais 1. Beleza? E aí o 2 vai entrar aqui dividindo o menos 3 e dividindo 1. Então vai ficar assim, y igual a menos 3 meios de x mais 1 sobre 2. E aí agora a gente consegue resolver, matar essa questão, tá bom? R e T são paralelas? R e T são paralelas? Impossível. Para ser paralela tem que ter exatamente o mesmo coeficiente angular. Aqui, ó, é diferente. R e S são coincidentes? R e S são coincidentes? Não. Para ser coincidente tem que ter o mesmo coeficiente angular e também o mesmo coeficiente linear, que não é o caso aqui. S e T são perpendiculares? S e T são perpendiculares? São. Por quê? Olha só o coeficiente angular aqui, ó, da retinha S, é 2/3. Tá vendo? E o coeficiente angular da reta T é menos 3 meios. Se você pegar 2/3 e multiplicar por menos 3 meios, o que vai acontecer, né? Você vai poder simplificar o 2 com 2, vai poder simplificar o 3 com 3. Qual vai ser o resultado? Menos 1. Exatamente, né? O que a gente tinha falado aqui, ó. O produto dos coeficientes angulares de retas perpendiculares tem que dar menos 1, que é exatamente o que acontece aqui. Então eu consigo carimbar tranquilamente que o gabarito aqui é a letra C. E na letra D ele fala que R e S são perpendiculares, quando na verdade a gente viu que elas são paralelas, beleza? Se você quiser aprender muito mais e se aprofundar, clique no link na bio ou acesse o site matematicaemfoco.com.br e venha estudar no nosso portal EAD completaço.